Palácio do Planalto acompanhar ao vivo essa cerimônia que conta com a presença do presidente Lula. Dando início a esta cerimônia, pede-se a todos que tomem posição de respeito para a execução do hino nacional. Hoje, 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação, a data que foi criada em 1981 para refletir sobre os alimentos e a sua importância. O dia marca também a criação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Esta data é atualmente celebrada em mais de 150 países como um importante marco para conscientizar a opinião pública. Vamos acompanhar. A presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, Elisabetta Recini. Deu? Bom dia. Senhor presidente, eu pensei que a gente não tinha mais chance depois da representação corintiana aqui, mas vou tentar ficar pelo menos perto, assim. Muito bom dia. Eu estou investida de uma responsabilidade enorme, que é falar em nome da sociedade civil brasileira, nesse momento tão fundamental, tão importante, tão significativo para nós. Eu já peço desculpas que certamente coisas vão faltar, eu tenho muito poucos minutos. Enfim, excelentíssimo senhor presidente da República, Janja Lula da Silva, senhoras e senhores, ministras, ministros, secretárias, equipes técnicas de todos os ministérios, quero saudar especialmente os representantes dos movimentos, organizações e coletivos da sociedade civil que integram o CONSEA, a SENAPO e o CONDRAF. 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. Datas como essa normalmente podem ser protocolares.
Os seus slogans, muitas vezes, não modificam a realidade, não mobilizam. Mas hoje é um dia especial que nós estamos ressignificando esse dia. Lançar o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, no mesmo momento, não é uma feliz coincidência. É, sobretudo, uma demonstração e um compromisso de desatar dois dos principais nós que fazem com que a realização do direito humano à alimentação adequada seja ainda um grande desafio. Não adianta produzir muito, não adianta produzir às custas da nossa sobrevivência. Não adianta produzir muito e muitos não se alimentarem. Nenhuma de nós está protegida do que está acontecendo, da seca, da inundação, da fumaça. Então, é urgente ultrapassar a etapa do diagnóstico de que a forma como produzimos e consumimos alimentos é um dos principais contribuidores da crise climática e avançar com compromisso, orçamento e práticas efetivas para transformar o nosso sistema alimentar. Uma produção que não envenene a terra, a água, as pessoas, que dialogue com a natureza e com a nossa preciosa biodiversidade, que produza alimentos para o bem viver de maneira compartilhada, que permita que todas as pessoas, sem distinção de raça, de cor, de gênero, de renda, possam usufruir de comida boa e barata. Retomar a responsabilidade do Estado brasileiro em garantir uma rede capilarizada e diversificada de equipamentos de abastecimento, que estejam baseadas no desenvolvimento local, que implante estrategicamente feiras, mercados, pequenos comércios nas periferias, no caminho da casa ao trabalho, em horários que facilitem o cotidiano das pessoas, que amplie, como nunca ousamos, o acesso às compras públicas da agricultura familiar e camponesa, que possamos amortecer com estoques estratégicos os movimentos especulativos nacionais e internacionais dos preços dos alimentos, que possamos recuperar a área cultivada do feijão, da mandioca, da nossa comida. É disso que se trata os anúncios dessa manhã. Sei que não é preciso lembrar o quanto esses anúncios eram esperados. Na verdade, há anos, rastreamos nossas digitais no Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, que temos discutido, elaborado, propondo, defendendo por todos os caminhos e instrumentos possíveis. Da mesma maneira, esse tema é defesa e agenda cotidiana do CONDRAF. Todas as honras para a incansável, comprometida Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que fez valer a voz de muitos. Por isso, celebramos mais esse passo. Ter esses instrumentos em nossas mãos também significam muitas vitórias. Vitória no enfrentamento daqueles que dominam os mercados, a economia e a política formal, daqueles que sequestram os direitos coletivos, o bem comum, em nome de seus interesses privados. Aqueles que mudam as palavras, mas não mudam suas práticas. O que é tóxico começa a ser chamado de defensivo. Aqueles que se anunciam como salvadores da economia, mas se beneficiam de enormes fatias do orçamento público. Colocado no papel, a conta não fecha. Os mapas da violência no campo, racismo, desigualdade de gênero, devastação, produção de commodities e gado, pobreza, fome, consumo de ultraprocessado, doenças se sobrepõem. Precisamos inverter o jogo, redefinir prioridades orçamentárias, ampliar acesso à assistência técnica e aos mercados, garantir terra e território para quem produz comida e não ativos financeiros, expandir e diversificar equipamentos de abastecimento, planejar o espaço urbano para acesso democrático a bens e serviços. Comida de verdade gera vida e igualdade, não mata nem por conflito, nem por veneno. Os planos de abastecimento alimentar
e agroecologia e produção orgânica são resultados de muitas mãos e propostas vivenciadas. Nesse momento, eu peço a liberdade de fazer com que todo esse coletivo se expresse numa das pessoas que compõem esses nossos coletivos, que é a Vanessa Schotz, que eu tenho certeza que estaria muito feliz, e ela está muito feliz nesse momento. Para a Vanessa e para todos nós, a única chamada é muita saúde. Viva todas, todos e todes nós. Não somos sonhadoras, somos construtoras de utopias concretas. Muito obrigada. Neste momento, convida-se o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, a assinar o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, Plano Alimento no Prato 2025-2028. O Plano Alimento no Prato tem como objetivo estabelecer um sistema alimentar que viabilize o acesso a alimentos saudáveis de maneira sustentável, com atenção especial aos alimentos da cesta básica. Neste momento, convida-se o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a assinar o terceiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, Planapo. O Planapo foi instituído pelo Decreto número 7.794 de 2012 e tem como objetivo ampliar e fortalecer a produção, a manipulação e o processamento de produtos orgânicos e de base agroecológica, tendo como público prioritário agricultores familiares, assentados à reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, micro e pequenos empreendimentos rurais, cooperativas e associações. Neste momento, convida-se o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, a assinar portaria de estímulo à produção de arroz. A presente portaria estabelece parâmetros para o lançamento dos contratos de opção que operacionalizam cerca de R$1 bilhão para diversificar e estimular a produção de arroz no país, com a formação de estoques de até 500 mil toneladas. Com a palavra, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, presidente Lula,
companheira Janja Lula da Silva, os ministros Marina Silva, Carlos Fávaro, nosso querido Márcio Macedo e o nosso grande companheiro Wellington Dias desse dia. Eu quero cumprimentar as instituições aqui presentes e a sociedade brasileira. Hoje, presidente, lançaremos 2 planos e queria agradecer imensamente aos conselhos aqui presentes. Esses planos não seriam possíveis sem a participação social. Agradeço ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, representado por sua presidenta Elizabeth Recina. A Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, SINAPO, representada pela Mazé Moraes, da CONTAG, e ao Conselho, do qual tenho a honra de ser presidente, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Solidário, o CONDRAF, representado aqui pela Josana Lima. Quero agradecer também ao ministro Márcio Macedo, que é o coordenador do QNAP. Aqui nós estamos lançando o PLANAP. Nesse sentido, temos muito que comemorar, porque hoje lançamos o tão esperado Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O Planapo vai ampliar a produção e o processamento de alimentos orgânicos e de base agroecológica, além de fortalecer a comercialização. São 197 iniciativas distribuídas em 7 eixos. Destaco aqui que o plano tem como compromisso destinar 6 bilhões em linha do PRONAF para a produção orgânica e ou agroecológica, 115 milhões em fomento, visando a inclusão produtiva, e 100 milhões em parceria com a Fundação Banco do Brasil. Agradeço a parceria do presidente Cleiton Moraes e com o BNDES. Agradeço a construção sempre parceira da diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, para o edital do Ecoforte, além da reestruturação dos núcleos de estudo em agroecologia, os NEAs. Mas o Planapo vai também promover o início de uma nova etapa de substituição de agrotóxicos altamente tóxicos e de alta periculosidade. Diversos químicos já proibidos na Europa e nos Estados Unidos ainda são largamente utilizados aqui no Brasil. E esses químicos, assim, deverão ser substituídos por biológicos. O melhor de tudo é que os bioinsumos são capazes de garantir alta produtividade, alta qualidade e por um custo menor. Cumprimento a Silvia Mascoá, da Embrapa, que tanto produz bioinsumos. Estamos lançando aqui também o Planab. E para fazer chegar os alimentos no prato, estamos lançando o Planab, o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, ou Alimento no Prato. Presidente, o senhor trouxe para o MDA a pauta do abastecimento, tendo pela primeira vez na América Latina uma secretaria destinada ao abastecimento e à soberania alimentar, vinculando a CONAB, a SEASA Minas e a CEAGESP, o INCRA também, e as principais iniciativas de abastecimento da América do Sul. Esse plano tem também um destaque, que é a participação social. Foram diversas as contribuições, como disse aqui Elisabetta, feito por muitas mãos o plano, a sua construção entre órgãos públicos, sociedade civil e iniciativa privada. Me permitam aqui homenagear quem coordenou dentro do MDA, que foi uma agricultora que presta agora sua colaboração no MDA, que é a Ana Terra. São 29 iniciativas e 92 ações estratégicas para criar um sistema de abastecimento inclusivo e estruturado, que garanta o direito à alimentação e à soberania alimentar desde a produção até chegar no prato. Por isso, entre as iniciativas também está a produção de alimentos saudáveis em sistemas sustentáveis, observando principalmente os alimentos da cesta básica consumidos pelo povo brasileiro. Na produção, falando em cesta básica, lançamos hoje o programa Arroz da Gente, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social,
coordenado pelo ministro Wellington. Aproveito para saudá-lo. Esse programa visa ampliar a produção de arroz pela agricultura familiar e promover a diversidade regional e de variedades cultivares. Assinaremos também os parâmetros para o lançamento dos contratos de opção, no valor de R$1 bilhão, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Agradeço todo o esforço do ministro Carlos Fávaro e também com o Ministério da Fazenda e todo o esforço do ministro Fernando Haddad e a sua equipe. Os contratos vão estimular a produção do arroz em até 500 mil toneladas, auxiliando a mitigar as perdas das safras de 23 e 24, devido às secas exigentes na região sul. Abastecimento. O Plano Alimento no Prato apoia a produção também de abastecimento. Assim, anunciamos a parceria com a Itaipu, com 55 milhões para a reforma e modernização dos armazéns da Conab. Quero agradecer o presidente da IPUB Nacional, Enio Verri. O plano também se compromete a reconhecer e assegurar o devido espaço à agricultura familiar. Anunciamos o contrato entre a CEAGESP e INCRA para garantir à CEAGESP um espaço exclusivo para os assentados da reforma agrária. Agradeço o presidente da CEAGESP, Zé Lourenço Peticol, e Sabrina Nepomuceno, superintendente do INCRA em São Paulo. Além disso, firmamos compromisso com a abertura para a comercialização da agricultura urbana e periurbana em toda a agricultura familiar, da CEAGESP e CEASA-Mina, quem saúdo aqui o presidente interino Carlos Magno. A retomada e a reconstrução da CEAGESP, da CEASA-Minas, da Conab, passa a ser tema de prioridade do governo federal, juntamente com o BNDES. Aqui agradeço à ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, ao BNDES, Nelson Barbosa, e o presidente da Conab, Edgar Preto. Tal iniciativa é estratégica após a retirada de ambas centrais do Plano Nacional de Desestatização. Abastece e alimenta. Alimento saudável no prato é programa de aquisição de alimentos. É acompanhamento dos preços de alimentos da cesta básica. É abastecimento e alimentação nos territórios. É fortalecimento e abertura de centrais de abastecimento, feiras e sacolões populares nos locais que sofrem com a dificuldade de acesso a alimentos frescos. Presidente, o compromisso do MDA com alimento saudável no prato está posto e é muito simbólico, nesse Dia Mundial da Alimentação, a gente dar esse grande passo para levar alimentos frescos, comidas de qualidade para a mesa de todos e de todas as brasileiras. Aqui homenageio alguns brasileiros que já se foram: Josué de Castro, Carolina Maria de Jesus, Dom Mauro Morelli, Betinho e esse grande brasileiro que era o Fome Zero no Brasil e que impulsionou a Aliança Mundial contra a Fome e a Pobreza, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Convida-se a fazer uso da palavra o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Muito bom dia. Saudar com muita alegria todos e a todas aqui presentes, saudando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dona Janja Lula da Silva, colegas ministros Carlos Fávaro, Marina Silva, Paulo Teixeira, a quem agradeço por todo esse trabalho, ministro Márcio Macedo, também da mesma forma, Sônia Guajajara, todos os movimentos sociais aqui, em nome da presidenta do CONSEA, Elisabetta Ricini, aqui pelas organizações internacionais, meu querido Jorge Mesa, pela FAO, os parceiros aqui que são muitos, o Enio Verne, aqui saudar também pelos movimentos sociais a Adriana, Maria Josana, parlamentares, agradecer ao Congresso pelo importante apoio que tem dado, nossa equipe aqui em nome da Lília Rau e Valéria Buriti,
Edgar Preto, Tereza Campelo, em nome de todos os parceiros, os agentes financeiros aqui trabalhados. Presidente, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar são 24 ministérios. Trabalhamos de forma integrada com empresas, com autarquias, estados, municípios, setor privado e organizações da sociedade. Trabalhamos e aprovamos ali, sob sua orientação, o Plano Brasil Sem Fome. E neste Dia Mundial da Alimentação, sim, o Brasil tem o que comemorar. Encontramos o país com 33 milhões e 100 mil pessoas na insegurança alimentar e tiramos o ano passado 24,4 milhões. No critério da FAO, nós reduzimos para 2,8 no ano de 2023 e este ano queremos atingir abaixo, de 2,2 para que a gente possa alcançar essa meta de retirar o Brasil da fome ainda neste mandato. Hoje aqui, importantes entregas. Destaco aqui o plano que tem um novo olhar, alimentação saudável. Alimentação saudável, é esse caminho que já está colocado na cesta básica e também agora no Plano Nacional de Abastecimento Alimentar e no Plano Nacional de Agroecologia e Produção. Aqui hoje, presidente, ampliamos a participação integrada e agradeço aqui, através do nosso querido Jarbas Soares Júnior e o doutor Cleandro Alves Moura, pelo Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público, que, olhando a fome, a desnutrição como direito, se somam a todo esse movimento mundial. Aqui hoje também estamos com um olhar também importante para a produção urbana. É interessante destacar que a fome, que no passado no Brasil era muito coisa do rural, ele hoje tem um desafio para o urbano. No rural tem baixa renda, mas se consegue alimentação melhor. E é isso que queremos aqui com essa edital que estamos lançando, junto com a Conab, para ampliação, de um lado, cozinhas solidárias, do outro lado, do estímulo à produção, junto com o MDA, aqui com o ministro Paulo Teixeira, o nosso ministro da Pesca também, juntamente com o Fávaro da Agricultura, e destaco aqui também a área social aqui integrada. Um edital para que a gente possa premiar 50 melhores experiências nessa área da produção urbana, com 1,5 milhão em prêmio, cerca de R$30 mil em prêmio. E a expansão, com 69 milhões, a expansão da rede para, além do Bolsa Família, além de transferência de renda, a complementação alimentar. Esse caminho, presidente, nos coloca cada vez mais numa linha segura. Eu quero aqui agradecer a todo esse time que trabalha de forma integrada. O senhor tem um sonho que é parte da sua história de vida, de tirar o Brasil do mapa da fome e agora de que o mundo também priorize o combate à fome e à pobreza com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Eu digo, presidente, aquilo que o nosso querido Paulo Coelho e Raul Seixas cantou em música: o senhor não sonha só, e sonho que se sonha juntos é realidade e vamos tornar esse sonho uma realidade. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor. Bem, eu vou dispensar a nominata, porque eu tive uma conversa com meus ministros de que a gente não pode falar mais de 5 minutos. Porque parece pouco 5 minutos, mas eu disse para os meus ministros
que eu viajo para uma reunião do G7, ninguém fala mais que 5 minutos. Eu viajo para uma reunião dos BRICS, ninguém fala mais que 5 minutos. Eu viajo para uma reunião do G20, ninguém fala mais que 5 minutos. Então, nós estabelecemos que se preparar direitinho, escrever direitinho, colocar as coisas no lugar, 5 minutos é tempo suficiente para a gente contar tudo aquilo que a gente quer contar. Bem, eu primeiro quero dizer para vocês da alegria imensa da gente estar discutindo hoje um programa que tem no mínimo 19 portarias. Isso significa que os ministros e as entidades da sociedade civil que ajudaram a construir esse programa sabem que daqui para frente tem que trabalhar muito para a gente executar. Porque depois da gente anunciar publicamente, isso não pode ser letra morta. Isso tem que acontecer. E é importante que cada um coloque a sua portaria, a portaria do seu interesse, aquela que diz respeito ao seu movimento, aquela que diz respeito ao ministro, na cabeceira da cama, para todo dia levantar, ler qual é o compromisso dele para a gente fazer as coisas acontecer. Porque se a gente não fizer isso, está cheio de gente que não gostaria que a gente estivesse fazendo isso e vai estar anotando para saber se as coisas aconteceram, e aí vai começar o processo de cobrança. Veja como eu vou dizer que nós estamos lançando uma coisa que nunca foi lançada na história desse país. Como eu estou dizendo que nós estamos fazendo muita coisa nova, porque esse governo é um governo que faz com que o povo participe das decisões, mas também da elaboração das coisas que nós queremos colocar em prática. Porque a única forma que nós encontramos, se mudar de governo, não acabar com as coisas. Porque, historicamente, a gente semeia, a gente aduba, a gente joga água, e quando a gente sai, vem alguém e destrói tudo com a maior disfarçatez. E o que é incrível é que não há reação do movimento contra a destruição. Nós vimos o que aconteceu no governo da presidenta Dilma. Tanta coisa que foi semeada, depois do golpe, tantas coisas foram destruídas. E nós precisamos envolver a sociedade para que um governo pode mudar, mas a sociedade não muda, ela continua sendo sociedade, os movimentos continuam sendo movimento, e essas coisas, para darem certo, é preciso que haja uma combinação perfeita entre o governo que propôs as coisas, o movimento que ajudou a construir e aqueles que serão os beneficiários das políticas que nós estamos colocando em prática. O Wellington e o companheiro Paulo Teixeira foram me mostrar o programa antes de ontem. Eu achei uma coisa exuberante, extraordinária, muita criatividade, muita coisa nova, muita vontade política. Agora vocês têm que saber que vocês precisam fazer isso funcionar. Porque eu estarei no pé de vocês, a sociedade estará no meu pé. Certamente, a nossa querida imprensa estará no meu pé cobrando para ver se as coisas estão acontecendo, se nós fizemos a coisa acontecer. Então, ninguém pediu para a gente anunciar. Ninguém pediu para a gente elaborar isso. Foi o governo que tomou a decisão de fazer junto com o movimento. Então, agora, é a nossa obrigação fazer as coisas dar certo. E vocês sabem que quando a gente assume responsabilidade, as coisas dão certo. Vocês sabem que em 2014 a FAO anunciou, o Brasil fora do mapa da fome. Para tirar, levou muitos anos. Para destruir, levou poucos meses. Ou seja, quando nós voltamos, já tinha 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Nós já tiramos, em 1 ano e 10 meses de governo, parece que a gente está aqui há muito tempo, mas só estamos há 1 ano e 10 meses de governo, nós já tiramos 24 milhões e meio de pessoas do mapa da fome outra vez, e a nossa ideia é tirar todos da fome até terminar o mandato em 2026. O que é mais importante é que nós, no G20, lançamos uma coisa nova, que é a Aliança Global contra a Fome, a Pobreza e a Miséria. É um desafio
ao mundo, porque não existe explicação. Com o avanço tecnológico, com o avanço da genética, a gente é capaz de produzir muito mais alimento do que a gente consome. Nós sabemos a quantidade de alimento que se perde entre a produção e o consumo. Nós sabemos a quantidade de alimento que sobra nos restaurantes por esse país afora, nas empresas, e ainda assim a gente fica estarrecido com o número de que 733 milhões de seres humanos vão dormir toda noite sem ter o que comer. É uma coisa inexplicável. Então, a gente pode dizer que existe seca, a gente pode dizer que existe excesso de chuva, a gente pode dizer tudo o que nós quisermos. Mas a verdade é que a única explicação para a existência da fome é uma coisa chamada irresponsabilidade de quem governa os países, de quem governa os estados. Porque é preciso que o Estado tenha a capacidade de priorizar para quem que ele quer governar. Nós temos que fazer escolhas. A arte de governar, meu querido Sheik, o grande jogador do meu Corinthians, que marcou 2 gols contra o Boca Júnior e levou já até a Libertadores. Eu quero dizer que um governante, a diferença do governo e do cientista, a diferença de um governo e de um pesquisador é que o pesquisador, ele pesquisa, ele vai comunicar o que ele encontrou. Ele não tem como inventar. Mas o governo não. O governo, quando ele assume, ele tem que definir para quem que ele governar. O governo tem que governar para todos. São 213 milhões de habitantes. Mas eu peguei um número aqui, só para lembrar vocês o país que a gente governa. De 213 milhões de habitantes, nós temos 81 milhões de habitantes que ganham no máximo até 3 salários mínimos. Nós temos mais 10 milhões e 600 mil habitantes que ganham de 3 a 5 salários mínimos. Nós temos de 5,4 milhões que ganham até 10 salários mínimos. Ou seja, esse é o máximo que a gente está medindo, não avançamos mais, para mostrar para vocês que não existe outra alternativa para alguém que queira governar um país do tamanho do Brasil, senão a gente ter preferência na hora de utilizar o dinheiro. Qual é o problema que nós enfrentamos? É um problema que repercute na manchete dos jornais, repercute nos editoriais dos jornais, repercute no chamado mercado. É que toda vez que a gente está cuidando de fazer política social, é tratado como gasto. Toda vez. É inacreditável. Mas isso não é à toa. Isso não é à toa. Essa foi uma doutrina de palavras criada para induzir a gente a determinados erros. Se o empresário está gastando dinheiro para fazer uma fossa séptica, não aparece na empresa como gasto. O empresário vai fazer um discurso dizendo: eu estou investindo nas condições de melhoria, de qualidade de vida dos meus trabalhadores. Se ele pega dinheiro para fazer o piso, ele troca um piso por outro piso, nunca vai aparecer que é gasto. Vai aparecer o empresário dizendo: eu estou fazendo investimento para cuidar da segurança dos meus trabalhadores. E assim por diante. Mas no caso do governo, do Estado e da Prefeitura, é o seguinte: você vai colocar mais dinheiro na saúde, é gasto. Você vai colocar mais dinheiro na educação, é gasto. Você vai colocar mais dinheiro para cuidar dos pequenos e médios produtores rurais, da pequena agricultura, é gasto. Você vai colocar dinheiro na educação, é gasto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós descobrimos que 480 mil alunos do ensino médio desistem da escola todo ano porque não tem condições, sai da escola para ajudar o orçamento do pai, o orçamento familiar. Qual é a atitude que um governo tem que tomar? Aceitar isso como natural ou criar um programa para fazer com que esses jovens sejam incentivados a continuar na escola? Nós criamos um programa pé de meia que dá uma poupança para esses alunos. É tido como se fosse gasto e não como investimento. Agora, nós descobrimos outra coisa que vai entrar em discussão na minha pauta semana, quando eu votar agora dos BRICS, que é a questão dos professores. Ontem foi dia dos professores.
Eu lembro que quando nós aprovamos o piso salarial dos professores, muitos governadores não quiseram pagar porque dizem que não tinha dinheiro. E olha que é um salário merreca para alguém que toma conta de 40 crianças dentro de uma sala de aula ou de 50. Se uma mãe ou um pai acha muito tomar conta de 2 filhos, de 3 filhos, de 1 filho, imagina uma professora tomar conta de 40, de 50 crianças na sala de aula. Essa profissão que já foi nobre, ela está sendo destruída, porque nós descobrimos que ninguém quer ser mais professor. Nós vamos ter que criar um programa de incentivo para os alunos que prestaram o Enem fazerem um curso para se transformarem em professores. Porque ganha muito pouco, tem muito trabalho e as pessoas não querem. Se há 40 anos atrás ser professor era motivo de festa, era o jovem bem-sucedido de uma cidade do interior, a professora era motivo de música, de enredo para grandes músicas brasileiras, hoje não. Hoje não, ganha muito pouco e sofre muito. E muitas vezes não tem um reconhecimento. E ela não tem que cuidar apenas da educação, ela tem que cuidar da educação, ela tem que saber se o aluno está alimentado, ela tem que saber as condições do aluno. Às vezes o aluno tem um monte de coisas que não é da professora, mas ela tem que cuidar. E a questão da comida. A questão da comida, as pessoas perguntam por que o Lula se preocupa com esse negócio de fome, por que o Lula se preocupa desde 2003, que eu coloco isso na minha prioridade. É porque eu sei o que é uma criança e dormir sem ter o que comer. Eu sei o que é um jovem adolescente e dormir sem ter o que comer. Eu sei o que é você passar o final de semana sem ter um bocado de feijão para colocar no fogo. Isso é por conta da pobreza, é por conta da falta de recursos, não é porque quer. Eu tenho dito todo santo dia, as pessoas pensam que os pobres gostam de ser pobres. As pessoas pensam que quem tem fome gosta de ter fome. Ninguém gosta de ter fome. Ninguém gosta de ser pobre. Ninguém gosta de comer mal. Ninguém quer comer comida poluída. A gente quer comer as coisas boas. A gente quer fazer aquilo que é melhor, a gente quer se vestir bem, quer comer bem, quer ganhar bem, quer trabalhar bem, quer morar bem. É preciso inverter essa lógica de achar que nós, os pobres desse país, sabe, gostam de ser pobre. E aí a questão da fome. A fome é o ponto crucial, daí meus parabéns ao Paulo Teixeira, ao Wellington, ao Conceia. O Conselho foi uma das poucas instituições que sobreviveu ao golpe e sobreviveu ao bolsonarismo, porque continuou funcionando às duras penas, mas funcionou. Eu quero dizer para vocês que nós estamos fazendo um gesto nobre. Acabar com a fome no Brasil e acabar com a fome no mundo não deve ser motivo de orgulho, é obrigação moral, ética, política e até humanista. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos querendo trazer o humanismo de volta na governança e na execução dessa governança. Por isso, Wellington, por isso, Paulo Teixeira, por isso, Conceia, por isso, Márcio, por isso, companheiros, por isso, Embrapa, que está aqui, por isso, Soninha, Guajajara. Eu quero dizer para vocês, hoje é um dia muito feliz, porque eu participei do lançamento do programa Fome Zero, há muitos anos atrás, na Câmara de Vereadores de São Paulo, sabe, onde eu pensei que a gente ia mostrar hoje aí o filme feito pelo um cineasta do Rio Grande do Sul, chamado Ilha das Flores, para a gente saber do que a gente está falando quando fala de fome. Mas não passou, eu falei, mas acho que ninguém lembrou de passar, mas tudo bem. Eu quero que vocês saibam que isso que nós estamos fazendo aqui é o mínimo que a gente pode fazer para transformar esse país num país justo, num país em que as pessoas têm orgulho de aqui viver, daqui trabalhar, daqui criar os seus filhos e daqui progredirem, porque o sonho de todos nós é progredir na vida e não retroceder. Um abraço a todos vocês, que Deus nos abençoe e faça a gente conseguir. Eu queria saber se o nosso companheiro Sheik toparia colocar uma camisa da União Global contra a Fome, colocar no peito dele e vestir. Aliança Global contra a Fome, se ele conseguir colocar essa camisa, ou pelo menos tirar foto. Tá?
Você vê aí imagens de Emerson Sheik, ex-jogador, que coloca neste momento a camisa, faz uma foto com a camisa da Aliança Global contra a Fome no Dia Mundial da Alimentação. Ele cumprimenta o presidente Lula e os ministros que participam desta celebração. Hoje, dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação. Esta data, que atualmente é celebrada em mais de 150 países, para conscientizar a população sobre questões relativas à nutrição e à alimentação em todo o mundo. Desde 1981, esta data, o Dia Mundial da Alimentação, adotou um tema diferente a cada ano. No ano passado, o tema foi Água é vida, água é alimento, não deixe ninguém para trás. Você conferiu o evento com a participação do presidente Lula e ministros. É isso, nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, com a presença do presidente Lula, diversos ministros. O governo lançou 2 planos. O primeiro, o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, Alimento no Prato, para ampliar a oferta e acesso a alimentos saudáveis. Inédito no Brasil, esse plano tem 29 iniciativas e 92 ações estratégicas. Entre as medidas está a ampliação de sacolões populares e centrais de abastecimento no país. De início, serão implantadas 6 novas centrais de abastecimento na Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e 2 em São Paulo. O Alimento no Prato traz ainda o programa Arroz da Gente para estimular a produção e o estoque do grão. Pequenos e médios agricultores que quiserem produzir arroz poderão assinar um contrato de opção com o governo que vai garantir aí a compra da produção com um preço já estabelecido. O investimento será de R$1 bilhão nesta iniciativa para a compra de até 500 mil toneladas de arroz. O outro plano nacional lançado na cerimônia foi o de agroecologia e produção orgânica, com ações de incentivo à produção sustentável, pesquisa e inovação, compras públicas e inclusão de mulheres, jovens, indígenas e quilombolas na agricultura familiar. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou a liberação do crédito para a produção de alimentos saudáveis. O Planapo vai ampliar a produção e o processamento de alimentos orgânicos e de base agroecológica, além de fortalecer a comercialização. São 197 iniciativas distribuídas em 7 eixos. Destaco aqui que o plano tem como compromisso destinar 6 bilhões em linha do Pronaf para a produção orgânica e ou agroecológica. 115 milhões em fomento, visando a inclusão produtiva, e 100 milhões em parceria com a Fundação Banco do Brasil. Já o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, lembrou que no último ano mais de 24 milhões de pessoas foram retiradas do mapa da fome. E ele disse também que o principal objetivo do governo é oferecer oportunidade para que todos os brasileiros tenham comida de qualidade no prato. Trabalhamos e aprovamos ali, sob sua orientação, o Plano Brasil Sem Fome. E neste Dia Mundial da Alimentação, sim, o Brasil tem o que comemorar. Encontramos o país com 33 milhões e 100 mil pessoas na insegurança alimentar e tiramos o ano passado 24,4 milhões. No critério da FAO, nós reduzimos para 2,8 no ano de 2023 e este ano queremos atingir abaixo, de 2,2 para que a gente possa alcançar essa meta de retirar o Brasil da fome ainda neste mandato. E o presidente Lula reiterou o compromisso de tirar
toda a população brasileira do mapa da fome até o final do governo. Ele também lembrou a iniciativa da presidência do Brasil no G20, que é a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Nós, no G20, lançamos uma coisa nova, que é a Aliança Global contra a Fome, a Pobreza e a Miséria. É um desafio ao mundo, porque não existe explicação com o avanço tecnológico, com o avanço da genética. A gente é capaz de produzir muito mais alimento do que a gente consome. Nós sabemos a quantidade de alimento que se perde entre a produção e o consumo. Nós sabemos a quantidade de alimento que sobra nos restaurantes por esse país afora, nas empresas. E ainda assim, a gente fica estarrecido com o número de que 733 milhões de seres humanos vão dormir toda noite sem ter o que comer. É uma coisa inexplicável. Então, a gente pode dizer que... Ainda estamos ouvindo? Ok. Após esse evento, o presidente Lula embarca para o Rio Grande do Norte, onde vai anunciar investimentos para o Estado. Essa cerimônia de anúncio está marcada para as 4 da tarde e você acompanha ao vivo aqui no Canal Gov. Continue com a gente, acompanhe outras notícias sobre o governo federal ao longo da nossa programação. Até a próxima.